Lá atrás, há um atenuante para os formuladores do nacional-desenvolvimentismo dos anos 40, 50 e 60. É que, de fato, os capitais estrangeiros, na data, durante 3 décadas eu pesquisei isso na Universidade dos Estados Unidos, o dinheiro estrangeiro era de muito longo prazo e muito barato, a permitir essa ilusão de ótica. Então o Brasil tomava dinheiro emprestado e começava a pagar com 3 anos de carência, tinha 12 anos médios de prazo para resgatar esses empréstimos, e os juros, principalmente, era 3% ao ano em média. Então pensamos do tempo, para que eu vou brigar para construir um sistema tributário progressivo, cobrar mais dos ricos, taxar a terra, taxar a propriedade, taxar as rendas, a especulação, se isso dá um conflito político trágico, me faz colidir com uma elite absolutamente perversa, se eu tenho cá um dinheiro farto, barato, de longo prazo, se oferecendo para financiar o meu fast track, o meu atalho. Tomaram essa decisão e financiaram com dívida externa o Brasil-Brás. Nasce Petrobras, Vale do Rio Doce, Telebrás, Eletrobras, o Brasil-Brás, a UNB, o Sistema Universitário Federal, as estradas, tal. Muito bem. Esse dinheiro, em 1979, muda radicalmente de personalidade. Esse dinheiro que era de longo prazo e barato, e agora com a eletronização do meio financeiro, virou smart money, basicamente um jogo de videogame operado por garotos, por regra dependentes químicos, né? Estou satanizando aqui os operadores de Wall Street, que operam um videogame. Fica ali vendo derivativos financeiros, e quando aperta ali XPTOW, Enter, transfere 3 bilhões de dólares do balanço de pagamento do Peru para um título privado da Malásia e quebra o balanço de pagamento do Peru. Isso aconteceu com o Brasil. Em 1979, os juros de 3% passaram a 30%, e todos os países dependentes de fluxos internacionais de capital colapsaram. Esse é o primeiro problema do modelo. O segundo é que nós tomamos ali também uma decisão que na SBPC isso tem que tomar uma relevância central para impor aos políticos metodologia de debater isso e não fugir dessa discussão, porque ela é grave, é central, hoje eu diria que é mortal, o que não era propriamente no passado. Qual era a ideia? A ideia é que nós íamos fazer uma espécie de fast track tecnológico. Ao invés de fazer uma aposta no desenvolvimento científico e tecnológico do país, nós iríamos fazer Ctrl-C, Ctrl-V. Nós iríamos copiar, colar a tecnologia pela substituição de importações. Então o brilhante Juscelino Kubitschek vai à Alemanha, se acerta com a Volkswagen e desloca de lá de segunda mão uma linha de montagem que, ao se estabelecer em São Paulo, produziu um Fusca igual ao de Munique. Portanto, o sintoma, ilusório era de que o Brasil estava numa certa contemporaneidade do estado da arte que a tecnologia da data tinha, porque o Fusca era igual, mas já se plantava ali a semente da radical disruptura que a tecnologia causa nas produtividades sistêmicas dos fatores de produção. Ou seja, a nova linha de montagem do Fusca produzia 3, 4, 5 Fuscas com a mesma energia, com o mesmo recurso, e nós aqui com recursos iguais produzimos apenas um Fusca. Com o passar do tempo, isto, e eu estou na SBPC, isso tomou um componente absolutamente mortal. E talvez, é uma digressão breve aqui, a grande tarefa da nova esquerda mundial, que desertou a partir do colapso da União Soviética, de uma leitura superficial da praxis revolucionária do marxismo-leninismo, abandonou a discussão e aceitou com casca e tudo, porque a esquerda brasileira é muito eurocêntrica, o neoliberalismo como mecanismo de organização da economia política, imaginando, de forma doce e generosa, não tenho a menor dúvida, humanizar o caminho. Então a ideia de criar políticas sociais compensatórias para tentar humanizar o caminho da perversão neoliberal é o que vige no nosso país hoje, quando ninguém mais sério defende esta questão. Eu voltarei a ela também ao longo da nossa reflexão aqui. Mas eu estou querendo achar as causas estratégicas da mais grave crise da história brasileira. E se eu me perco bastante, é bom falar com pessoas que cultivam um método científico como eu costumo cultivar. Pois bem, o que aconteceu no Brasil? Morre o velho modelo e o Brasil perde o pulso de crescer. Ainda atipicamente em relação ao eurocentrismo das ciências sociais, o Brasil é um país que perde o pulso de crescer, ainda com uma dinâmica demográfica de alto crescimento. Então, na prática, nós começamos a empobrecer relativamente
a partir do colapso dos anos 80. Tudo isso fica evidente, mas nós tínhamos uma tragédia brasileira, uma ditadura militar. O que acontece lá para entendermos o colapso de hoje? Ou a falta de imaginação institucional, ou a prostração ideológica do melhor do pensamento progressista brasileiro, com pouquíssimas ou quase nenhuma exceção. Essa é a nossa tragédia contemporânea. Nós fizemos um acordo. Os democratas, eu me ponho como nós, porque eu já era um garoto, 25 anos, eleito pela primeira vez deputado estadual, vindo do movimento estudantil. Qual era o acordo? Ora, nós não vamos dourar a pílula da ditadura. Que os juros explodiram de 3% para 30%, nós estamos vendo, alguns de nós. Que as tecnologias começaram a revelar nossa imprudência de não fazer uma aposta na inteligência brasileira, também já tem aí algumas evidências ali no ano 80, algumas coisas já estavam ficando evidentes. Porém, nós não vamos relativizar esse argumento. Nós temos um inimigo comum. Olha o perigo dessas simplificações, que no caso lá se justificava. Eu não estou senão analisando. Eu estava junto desse grande entendimento, num papel pequeno, mas estive presente em todos. Qual era a ideia? A ideia é o seguinte: vamos celebrar um consenso entre todos os democratas do país para que nós restauremos a civilidade democrática. Nós estamos falando aqui de ditadura que torturava, que matava, que exilava. Portanto, aqui a emergência não era uma difusa ameaça fascista, era uma prática que matou pessoas. Onestino Guimarães foi mencionado aqui, né? Nós, brasileiros, sofremos todo tipo de constrangimento. Então, para justificar, não tem a menor dúvida historicamente, mas eu quero tirar daí uma consequência. Qual era a consequência? Ao reunirmos João Amazonas, que tinha chegado à conclusão de que a forma de resolver o problema da ditadura era a luta armada, Xambioá, guerrilha do Araguaia. Tancredo Neves, um católico mineiro. Franco Montoro, um democrata cristão paulista. Ulisses Guimarães, um católico notório, genial, extraordinário brasileiro, caipira conservador do interior de São Paulo. Teotônio Vilela, usineiro de Alagoas. Para que essa reunião acontecesse, o consenso tinha que ser raso. E era um consenso, por mais que raso, muito generoso. Revelou a capacidade que nós tínhamos de focar naquela data. Qual era a ideia? Esquece o temário econômico. Esquece o papel do Estado na economia, esquece a economia política, modelo tributário, como é que se trata a reforma agrária, a propriedade da terra, esquece tudo isso e vamos fazer aquilo que é possível fazer, restaurar a civilidade democrática entre nós. Anistia, eleição direta e constituinte. Jovens brasileiros, é importante que vocês tenham clareza disso, nós fomos à luta e ganhamos todas. Contra uma ditadura que chegou em momentos a ser realmente sanguinária, não é a maneira de dizer, nós produzimos um milagre na política, que foi restaurar as liberdades, as franquias, a civilidade, a organização dos sindicatos, dos estudantes, restaurar a liberdade da imprensa, restaurar a liberdade de cátedra, tudo isso estava sendo destruído. Vale a pena lutar pela política. A política não é isso que está aparecendo hoje, esse pardieiro de pilantras e de apologistas da ignorância, de lado a lado. De lado a lado, e é isso que eu quero doidamente aprofundar entre companheiros, que eu acredito que estou. Veja, gol de placa, restitucionalizamos o país. Porém, não era verdade que o problema brasileiro era só a restitucionalização. Entendamos aquilo lá para entender o carro. Esse é o papel da história, do nexo histórico. Entendamos lá. Nós fizemos uma mentira venial para o povo, de tributar a ditadura todas as mazelas. Eles mereciam. Eles mataram, eles torturaram, eles avassalaram o Brasil diante da prepotência estrangeira. Eles mereciam. Mas na medida em que redemocratizamos o país, a bomba literalmente explodiu no nosso colo dos democratas. Por quê? Porque havia morrido o modelo nacional desenvolvimentista. Morreu do colapso tecnológico, morreu do colapso do endividamento externo, e a doença tinha uma febre. A febre era a superinflação. De novo, todas as energias do país se dedicando ao enfrentamento da febre e fazendo de conta que não temos ali um problema de infecção que exige cirurgia, lá como hoje. Qual é a tragédia? Os dois grandes campeões, me perdoem por favor, eu não quero atacar ninguém, eu apenas faço uma reflexão crítica fiel ao meu testemunho, porque eu estava lá e vi. As duas grandes expressões simbólicas deste consenso
vamos dizer, imprudente de considerar a questão estratégica para além da redemocratização necessária, Lula e Fernando Henrique, ou Fernando Henrique e Lula. Da mesma escola, da escola de São Paulo, da igreja, dos movimentos progressistas da igreja, do movimento organizado dos servidores públicos, de um Brasil de elite, no melhor sentido sociológico do termo, não de um Brasil popular, inorgânico, desorganizado, caótico, anárquico, anômico, como era e é o nosso país real. De novo, a disfuncionalidade de uma elite, no sentido bom do termo, de costas para o real problema estratégico do país. E com esse pulso conciliatório, que também é um traço elitista grave da sociologia brasileira. Por isso que entre nós a escravidão demorou 380 anos. Nós fomos fazendo lei do ventre livre, Saraiva Leão, proibição não sei o quê, até que quando não tinha mais escravo, a princesa Isabel anunciada como aquela que aboliu a escravidão no Brasil. História fuzilante, mentirosa, não é dessas transações calhordas que lá como hoje a elite brasileira, no sentido da tomada de decisão do nosso destino estratégico, fazia. Estou falando na SBPC, falando ao povo brasileiro que não cultiva a ignorância como elemento de identificação com o povo. Não sei se vocês reparam, muitos políticos hoje se afirmam ignorantes para ter um traço de identificação com o nosso povo, e isso é uma coisa absolutamente trágica entre nós. Pois bem, eu estava dizendo que Fernando Henrique e Lula são as expressões disso, mas eles não são más pessoas. Pelo contrário, andei com eles a vida inteira e posso dar um testemunho de perto que são boas pessoas. Mas a vida não é assim, dependente de boas pessoas. A grande questão é que o Brasil tinha um colapso do velho modelo, a esquerda brasileira mais tradicional, que funda o PT e que vem do brizolismo, que vem do Partido Comunista Brasileiro, que vem do PCdoB, perde a referência histórica com o colapso do marxismo-leninismo. Decai o Muro de Berlim, dissolve-se a União Soviética e o orfanato se instala entre nós, que éramos muito seguros de que tudo que nos importava era ler por Trotsky ou por Mao Tse Tung aquilo que o marxismo-leninismo nos propunha. E eurocêntricos que somos, incapazes de um pensamento nacional, rebelde, autônomo, dialeticamente comprometido com a nossa macunaímica história, nós olhamos para a Europa. O que faz a Europa? Tragédia dos tempos para o Brasil. A Europa começa a experimentar as consequências de dois fenômenos. Como ela era o teatro físico da Guerra Fria, era ali que os artefatos explodiriam por primeiro, a Europa foi desenvolvendo uma espécie de sincretismo entre o socialismo real e o capitalismo, que é o welfare state, o estado de bem-estar social. Então a ideia era tomar o bom do capitalismo, que era a dinâmica da iniciativa privada, e o bom do socialismo, que era a dinâmica de promover igualdade entre as pessoas. E esse estado de bem-estar social tomou um custo, que era um custo simples de ser pago, porque a Europa tinha um esforço colonial ainda muito forte, na África, na Índia, na China, Hong Kong, isso só desfaz muitos anos depois, mas tinha também especialmente a solidão do domínio tecnológico de ponta, não competia com ninguém, nem os americanos, nem os europeus. Começa a acontecer o que nos anos 80? Emerge um produto industrial, sofisticadamente tecnológico, sem a cunha fiscal de financiamento do estado de bem-estar social europeu, os orientais. Singapura, Coreia do Sul, Malásia, Vietnã, e explode a China para dar absoluta golpe mortal, golpe de misericórdia definitivo, nessa solidão competitiva que os europeus, os britânicos tinham, os alemães, os italianos tinham no mundo das tecnologias sofisticadas, da indústria de base tecnológica importante. É aí que nasce a concepção neoliberal. Nasce para tentar sistematizar de forma acadêmica e intelectual uma ideologia pragmática. Qual era? Eu, europeu, estou perdendo a competição em terceiros mercados e no meu mercado, porque agora emergiu um produto que vem de outro lugar, que não tem estado de bem-estar social, portanto não tem uma conta para pagar de subsídio à educação, de subsídio à saúde, de subsídio ao transporte público, de subsídio à moradia, que foi a construção europeia do estado de bem-estar. Nasce o neoliberalismo. A ideia de desmontar o Estado, reduzi-lo a uma dimensão mínima, demiti-lo, desentranhá-lo ao máximo da economia, para que se restaurasse a competitividade sistêmica. Eu disse na data que, se eu fosse um lorde inglês, eu não teria muita dificuldade de entender, embora não concordasse, essa lógica. Só que isso não é um problema brasileiro.
Nunca foi o financiamento do desejado estado de bem-estar social que nós anunciamos com o status constitucional. A Constituição brasileira é desenhada na doutrina social da Igreja, Vaticano II, Rerum Novarum, e no Welfare State europeu. Nós anunciamos essa Constituição como fundamento institucional da nova ordem democrática que sucedia à ditadura. E nunca construímos a economia política, nem sequer nos dedicamos a ela para dar cabimento concreto à norma constitucional que diz que todo brasileiro tem direito a um salário mínimo, capaz de pagar todas as suas necessidades e lazer. Está escrito na Constituição do Brasil: comida, roupa, trabalho, transporte, aspas, que ninguém esquecia de nada, e lazer. O salário mínimo brasileiro hoje só perde poder de compra para o salário mínimo da Venezuela, um regime trágico que essa esquerda brasileira ainda tem em defender. Esquerda, digo eu, com todo respeito e carinho a quem pensa diferente, mas eu vim para provocar, eu não vim para bajular, eu vim para pedir para nós pensarmos juntos. Se os acadêmicos não formos capazes disso, a política brasileira vai acabar suicidando a nação brasileira, como está acontecendo, na minha opinião. Pois bem, o que acontece entre nós? Eurocêntricos, sem autonomia, nós aceitamos o dogma neoliberal e imaginamos dourar a pílula, já disse aqui, humanizar o caminho com políticas sociais compensatórias. E isso nos levou ao momento em que nós estamos. No ano 80, nós perdemos o pulso de crescer. Redemocratizado o país, o Plano Real trata da febre, mas não trata da infecção, que é caso cirúrgico, de redesenho modelar da estratégia da economia política do país. E o país, ao implantar o neoliberalismo como modelo, às vezes a gente pensa que isso não é relevante, mas é exatamente o que manda no Brasil. E se nós não considerarmos isso estrategicamente, essa crise vai levar o país a uma disruptura ou ao suicídio, como está acontecendo nacional. E as nações se suicidam, não só as democracias, as nações se suicidam e passam a ser grandes acampamentos em que cada um se vira no laissez-faire, no individualismo selvagem, os ricos fazendo poupança para morar em Miami, esse paraíso cultural da humanidade para eles, não é? E os pobres se virando no acerto com a polícia e com o narcotráfico para ver como é que se vira para comprar as coisas, morrer mais tarde ou ser preso mais cedo. Enfim, é o que está, é a visão, resumo que eu faço do momento brasileiro nas grandes cidades do país. Isto traz números. Entre 1980, aquele país que crescia 6,7, e o ano 2010, vejam quantos regimes, quantas retóricas, quantas cores de bandeira. Entre 1980, agonia da ditadura, e 2010, o Brasil já com o PT, passa a crescer 2,5% ao ano. Claro, tem momentos ilusórios. Fernando Henrique I, o Brasil abre mão de ter uma indústria, valoriza a sua moeda de forma artificial por um juro absolutamente criminoso, que é o maior do mundo há 26 anos, cria uma casta de rentista que dá as cartas, domina a mídia e domina o estamento político, hegemonicamente, e dá ao povo ciclos de consumismo ilusório, que são pagos pelos preços artificialmente altos dos produtos tradicionais brasileiros. A soja, o milho, o boi, o frango, o petróleo e o minério de ferro in natura. Quando esses preços sobem, a ilusão consumista, nacional consumista, tem um fôlego e faz-se em governos populares. Fernando Henrique I / reeleição, Lula no primeiro momento. Mas a mesma força, para a gente ver que o problema não é Chico, Maria ou Manel, já disse que Lula e Fernando Henrique são boa gente, vamos por assim dizer, andei com eles a vida inteira, mas a incompreensão ou a deserção, para quem já tendo compreendido, segue insistindo nesse modelo, aí já começa a virar trágico. O que acontece? O mesmo grupo, Fernando Henrique, quebra o país na reeleição de 2022, porque as commodities caem de preço, a fratura exposta do consumo importado explode o câmbio explodindo puxa a inflação e a trempe rentista mete taxa de juros para, olha como eu estou falando de hoje, para cobrir uma inflação que na verdade é mentirosa, é uma inflação de custo. E você mete taxa de juros, na verdade, para proteger a fortuna dos ricos, deixando que a moeda micada pela inflação circule entre a classe média e os do povo, os assalariados. Volto a dizer, hoje o salário mínimo brasileiro tem o pior poder de compra dos últimos 20 anos e só ganha poder de compra do salário mínimo da Venezuela, que está numa crise institucional aí há décadas. Pois bem,
Com o Lula, a mesma coisa. As commodities explodem de preço e o nacional-consumismo populariza. Depois o mesmo grupo, a mesma gente, as mesmas pessoas, o mesmo modelo, que é o que importa, discutir pessoas, não, modelo, quebra o país. Desfinancia politicamente o capital do PT e da Dilma, e nós assistimos um golpe de Estado em que a sociedade brasileira não mexeu uma palha. O povo brasileiro assistiu passivo, quando não sócio, de uma indignação. Por quê? Porque a cada episódio desse, a sensação é de que foi um estelionato eleitoral que aconteceu. Fernando Henrique reeleição, se reelege, desvaloriza o real, inflação volta, desemprego aumenta porque juros explode. Fernando Henrique e o PSDB nunca mais ganham uma eleição nacional no Brasil, a ponto de chegar nessas eleições e não ter condição de disputar a candidatura. Vamos parar para pensar um pouco nisso. E o Lula, que tinha 86% de popularidade, a Dilma cai, né, no impeachment de Araque, que evidentemente alcança uma pessoa honrada, que não cometeu nenhum crime de responsabilidade, mas que capitaneou, liderou a debate que pelo povão é visto como estelionato eleitoral, lá hoje. Chegamos ao tempo presente, porque de 2010 a 2021, professor Janine, o Brasil finalmente vai ao rés do chão. Pela primeira vez em 120 anos, o Brasil cresce a próximo de zero. Para ser muito fiel, 0,26, um quarto de 1%. Um país que crescia 7 pontos. Ora, perguntemos para encaminhar o raciocínio. Se o céu abençoado pelo Cruzeiro do Sul da nossa tradição cristã é o mesmo, se o chão agora mais pródigo e generoso do que jamais fora, porque agora nós temos o pré-sal que não tínhamos, nós agora temos a Embrapa que descobriu como plantar soja no Cerrado, que era um deserto econômico que não tínhamos, se agora nós temos a valoração da biodiversidade, que pode ser base para uma radical mudança econômica no trato da Amazônia, em que a floresta vale muito mais em pé do que derrubada, como nós ensinamos o nosso povo a fazer. O que aconteceu? O céu, o chão e o povo é o mesmo. O que aconteceu? Se não percebemos, é porque não queremos perceber. É a política, é a forma como nós organizamos as coisas. Não é Chico, Maria ou Manuel. E aqui nós temos um problema grave, o mesmo modelo econômico. Vão me desculpar, quando colapsou a estratégia do Fernando Henrique da reeleição, numa madrugada, o Armínio Fraga é chamado e em cima da perna estabelece um novo dogma de fé, ao qual a esquerda brasileira deu status de dogma de fé. Qual é a lógica do Brasil? Não é mais crescer, não é se desenvolver, não é tirar dinheiro de uma dinâmica de desenvolvimento para bem financiar a saúde, a ciência, a tecnologia, a saúde, a educação, como toda nação aspira a ser. Hoje as instituições brasileiras estão sendo engessadas, cristalizadas para proteger o interesse do financismo, do rentismo mais salafrário da história da humanidade, em detrimento de tudo mais. Eu aprofundarei esse argumento ainda hoje aqui. Mas vamos entender, o Brasil crescia 7, passa a crescer 2,5 e agora cresce 0. Sabe quantas pessoas nasceram no Brasil em uma década de crescimento tendente a 0? 25 milhões de pessoas. Portanto, o que está acontecendo conosco? Nós temos que colocar em perspectiva que o Brasil precisa discutir finalmente, de forma inadiável, um modelo econômico, sustento para debater. Essa é a razão pela qual eu, pela 4ª vez, tento ser presidente do Brasil. Claro que desta vez chega, porque se eu não ganho agora, vou botar a viola no saco, porque também eu virei o grilo falante, o chato, o destemperado, porque falo números. E estou com vergonha, pedindo desculpa, porque gosto de estudar os problemas brasileiros, me cerco de sábios, consulto as pessoas para entender as coisas. Mas, francamente, os artistas, os cientistas, os intelectuais, todos fazendo por menos. Quem é que vai cortar o idealismo nesse país? Na humanidade, os artistas são a vanguarda, os intelectuais são a vanguarda. Eles não têm compromisso com as dificuldades do dia a dia, eles se acenam para o futuro idealizado e organizam o pensamento, a axiologia, os valores, orientam a discussão. Entre nós todos agora, trata-se de deixar por menos. Em duas coisas que não é mais possível deixar por menos. O modelo econômico, falta o quê? Para evidenciar que esse modelo econômico é mortal. Falta o quê? De cada 100 trabalhadores do Brasil hoje, 70 estão no desalento, desistiram de procurar emprego, ou abertamente desempregados, quase 11 milhões, ou estão na informalidade mais selvagem,
Nós, pequenos burgueses e burgueses, precisamos entender o que é isso, informalidade, para entender que fascismo é uma tese que a gente tem que se levantar contra ela, mas é preciso entender que tem outra tarefa aí, que está sendo desertada dela, inclusive conceitualmente. Sabe o que é informalidade? É uma jornada semanal de 60 a 70 horas, sem direito ao descanso semanal remunerado, a saúde mental sem férias. A saúde mental da sociedade brasileira está se degradando de um jeito nunca visto. Eu venho de ter muita intimidade. As estruturas de atenção psicossocial estão demandadas por psicotrópico, remédio para dormir, antiansiolíticos, como jamais aconteceu. Está faltando remédio. Nosso povo está mentalmente adoecendo. Pudera, 60, 70 horas, sem descanso semanal, sem jornada, sem férias. E pior, para quem se preocupa com a sorte da nação, como eu devotadamente me preocupo, nós estamos produzindo um universo de 50 milhões de pessoas para quem a velhice vai chegar daqui 15, 20 anos. A impotência de ir para a rua lutar nessa selvageria sem nenhuma cobertura previdenciária, nenhuma aposentadoria. Lá isso não haverá solução. Ou discute agora, ou o Brasil está fazendo isso. Velhos, idosos que vão morar na rua, sem ter dinheiro para comprar remédio para as dores da velhice. Pois bem, o que falta mais para evidenciar? 77,8% das famílias brasileiras estão no limite recorde, minha cara professora Márcia, de endividamento. Não há precedente no capitalismo mundial de quase 78% das famílias no recorde de endividamento. Como o juro é o maior do mundo, 66 milhões e 600 mil pessoas estão humilhadas com seu nome no SPC. 66 milhões e 600 mil pessoas. Se você imaginar que não são adolescentes nem crianças que têm acesso a crediário, é quase toda a população adulta pobre do Brasil. Humilhadas. Vinha devolver o dinheiro, vinha pagar, ou então nós vamos tomar o seu micro-ondas, a sua geladeira. Isto é o que está acontecendo cá embaixo. Isso que está acontecendo cá embaixo, sabe, fora dos nossos ambientes pequeno-burgueses, em que não estou condenando ninguém, cada um de nós se vira muito lá, rala muito, para ter uma vida mais confortável. Mas ser solidário da janela para fora é pouco. A ocasião agora é que nós discutimos a causa disso, e mais do que a causa, a terapêutica para consertar isso. E eu vou tentar antecipar para responder questionamentos sem qualquer tipo de reserva. O modelo econômico brasileiro transformou o crescimento econômico no efeito colateral ser possível. E do jeito que está, é impossível. Câmbio flutuante, superávit primário, meta de inflação e teto de gastos, isto daqui se apresenta para o povo como se fosse para perseguir valores corretos. Essa é a pior das mentiras, que é a meia-verdade. Então, repare, equilíbrio fiscal, teto de gasto. Então, é muito fácil para um povo que tem os políticos que tem, ouvir um discurso que é o seguinte: nós precisamos botar um freio na irresponsabilidade dos políticos. Ninguém aguenta mais pagar imposto para os políticos gastar muito mais do que arrecada. Olha aqui a corrupção, e pronto, é perfeito, cola na cabeça, no ouvido e no coração de todo mundo. Só que o teto de gasto deixa 52% do orçamento fora do controle de gastos. Qual é o controle de gastos correto para equilibrar? É aquele que alcance todos os gastos, na minha opinião, que é raríssimo, não tem o Estado constitucional com idade de 20 anos em nenhum lugar do mundo e nem na literatura. E esse é o papel do intelectual, ajudar a eliminar o debate, sair dessas simplificações demagógicas, populistas, grosseiras e qualificar pelo exemplo, pela pedagogia, a opinião do nosso povo, senão a gente já perdeu. A gente ganha a eleição e perde o destino do país, como está acontecendo. Veja bem, 52% do orçamento brasileiro estão livres do teto de gasto. O que é isso? Juro, rolagem e amortização de dívida, a parte do leão do rentismo. Então você está cristalizando uma instituição eloquentemente posta para defender a sanidade das contas públicas e o maior gasto corrente, que é igual gasolina por causa da polícia ou papel higiênico do banheiro da UNB, juro para banco, fica fora do gasto. Aí você precisa entender, porque a pedagogia não vai vir pela imprensa, porque está controlada. Deixa eu dar para vocês algumas informações. Neste ano, o Bolsonaro, nos últimos 12 meses, subiu a taxa Selic, que parece grego, não é assunto popular, a gente não vai explicar agora. Sabe quanto é que custou a brincadeira do Bolsonaro na taxa Selic?
600 bilhões de reais por ano é a conta da Selic. De onde é que vem esse dinheiro? Vem do cofre do Tesouro Nacional, que está cortando o orçamento da universidade. Vem do fato do Brasil gastar o menor volume em saúde pública dos últimos 10 anos. Vem do fato do Brasil ter o menor volume em 10 anos de investimento em saúde e educação dos últimos 10 anos. Vem do fato de que a infraestrutura do país, estrada, porto, aeroporto, e tudo, precisa de 3, 4% para dar manutenção. Estamos investindo 1,3%. Ou seja, a infraestrutura do país está se degradando. Então, estamos nem sequer dando manutenção à infraestrutura do país. E esse dinheiro está sendo... E este é o conflito distributivo. O dinheiro tem. A questão é que, por esta entrega política, eu vou voltar para concluir sobre este assunto, nós nos rendemos a esse modelo. Quem me inventou? Fernando Henrique. Câmbio flutuante para a inflação numa madrugada. A esquerda brasileira, com Lula, com a Dilma, manteve. Se mantiver, o Einstein tem uma definição, com quase tudo que ele falou, genial, né? Menos a explicação do universo quântico. Eu gosto de ler essas coisas de vez em quando. Precisamos evoluir para unificar as teorias, porque a teoria da relatividade geral é genial, mas não explica o universo quântico. Mas, entre outros, esse pequeno erro ele cometeu, mas neste aqui ele não errou. Ele disse: a definição de insanidade é fazer as mesmas coisas e esperar resultado diferente. Se a gente faz as mesmas coisas, se logisticamente o resultado será igual. Só que no caso agora é igual piorado, porque estruturalmente tudo está se degradando no Brasil. Tudo está se degradando. E os grandes números, a dívida pública galopando para 100% do PIB, a parte que vence à vista encurtando os prazos, os juros voltando a subir de forma absolutamente global, sem precedente, e o nosso povo desesperado, renda média ao pior da série histórica, investimento em saúde, educação e infraestrutura, o pior da série histórica, o menor investimento da história. E como é que a gente resolve? A gente vence o fascismo e no dia seguinte faz o quê? Faz o quê? Vou dizer o que está se prometendo no nosso campo: manter a diretoria do Banco Central que o Bolsonaro nomeou e o Estatuto de Autonomia do Banco Central. Sabe o que é o status de autonomia do Banco Central? É assim: esse Lira, o campeão da picaretagem institucionalizada no Brasil, a serviço da banqueirada e do Bolsonaro, no meio da pandemia, faz uma votação virtual sem discutir com ninguém e determina que o Bolsonaro nomeou uma diretoria do Banco Central que eu, o Lula, a Vera Lúcia do PSTU, se eleito, teve que manter. Comigo não fica um dia. Comigo não fica um dia. Mas eu estou em terceiro lugar na pesquisa, porque o Lula, que está em primeiro lugar na pesquisa, assumiu o compromisso de manter. Se mantiver, irmão, juro como está, câmbio como está, e o efeito de juro e câmbio nos cofres públicos como está, ficará como está. É simples, é muito simples de entender, sabe? E isso é um debate conceitual. Lá no banco você pode dizer: o Ciro atacou o Lula na reunião da SPPC. Eu cansei de dizer que são boas pessoas, eu andei com eles o tempo todo. Eu estou atacando ideias políticas, equívocos grosseiros, graves, criminosos a essa altura da constatação que nós temos para o Brasil. Portanto, mudar esse modelo econômico é a primeira grande tarefa. Eu tenho um conjunto de ideias que estão no livro, eu não quero descansar muito mais, e peço atenção para essas ideias nesse pouco espaço apertado que eu vou ter para apresentá-las. Mas eu quero pontuar aqui a questão da governança política. Por quê? Porque a política é a linguagem da democracia. O único elemento instável para dissolver esse pacto perverso, que é o redesenho do escravismo renitente na vida brasileira e na cabeça da nossa elite, o único elemento instável, volátil, é o povo. Se nós deixarmos a institucionalidade que eles estão fazendo, teto de gasto tem status constitucional. Quem foi que falou, professor Janine, que o teto de gasto já está desmoralizado? Está desmoralizado porque nunca foi praticado um dia. Porém, está lá escrito na Constituição Federal do Brasil que nós só podemos gastar ano que vem em educação, saúde, ciência e tecnologia o que gastamos esse ano, mais a inflação, por 20 anos. Ou a gente tira essa excrescência, ou isso revogou a Constituição de 88, ante a omissão da nossa Suprema Corte, que adora uma confusão de imprensa e tal, e vive aí as turras, que está errado.
A Suprema Corte tem que vigiar e guardar a Constituição, e pouco importa as sequelas e as consequências que a opinião publicada tenha. Essa emenda é flagrantemente inconstitucional, porque ela revoga a Constituição de 88. No concreto, ela revoga a Constituição de 88. Tem representação minha lá, e é tão sério que eles não julgam, porque é irrespondível. Mas a governança política é que é o elemento que pode mobilizar esse elemento instável do grande pacto reacionário brasileiro, que foi aperfeiçoado pela rendição da esquerda tradicional do Brasil, de boa fé, por falta de concepção, ou de má fé também, pelo poder que infelizmente temos essa fragilidade no Brasil. Mas a questão básica é a seguinte, escute aqui, para terminar. Está dando certo? Olha aqui, é uma coisa impressionante se a gente fizer só um olhazinho rápido. O Collor, cuja defesa na sessão do impeachment foi feita pelo notório Roberto Jefferson, governou com essa gente e foi cassado. Todos os presidentes eleitos do Brasil. O Fernando Henrique governou com essa gente, comprou voto na reeleição. Nunca mais o PSDB ganhou eleição nacional. Foi o único que não foi para a cadeia. Depois vem o Lula e vai para a cadeia. O maior líder popular da história do Brasil vai para a cadeia. E ninguém quebrou uma vidraça. Porque as pessoas viram o que estava acontecendo, se sentiram traídas. Eu me senti traído, porque eu fui para a luta, sabe? Eu me demiti, fui contra. A Dilma foi cassada, o Michel Temer foi preso, e o Bolsonaro está desmoralizado. O Bolsonaro pertence ao partido do Valdemar Costa Neto, que é o homem que foi condenado e preso no escândalo do Mensalão, porque o Lula deu DNIT para ele roubar. E era o cara que estava com o Fernando Henrique. Logo não está vendo? Será possível? Ciro Nogueira tinha um ministro da Dilma, era lugar-tenente do Collor, era lugar-tenente do Lula. Eu estava lá, eu vi, eu estava ajudando. E agora se disseminou na elite, no melhor sentido do termo, entre os acadêmicos, os intelectuais, os artistas, a estudantada jovem. Nós agora vamos todos sermos pragmáticos. Não, é assim mesmo, a governabilidade. Papo furado, Itamar Franco é a única exceção. Não governou com esses canalhas e criou um ambiente político para fazer o real. Encerrando 25 anos de inflação, eu também tenho orgulho de estar lá. Portanto, nós precisamos mudar isso. Eu tenho propostas concretas de como tentar. Não é que é fácil, é que é necessário, porque se não fazermos, repetir as mesmas condições vai dar em mais do mesmo, só que o mais do mesmo agora é a tragédia final. Muito obrigado pela sua atenção. O nosso convidado Ciro Gomes, como vocês ouviram, se dispõe a responder perguntas da plateia. Então, eu passo a palavra do veio da professora Helena. Helena, você começa, por favor, depois... você não levantou? Cláudia. Deseja que a assessoria do Ciro, do candidato Ciro, deseja que as perguntas sejam por escrito, eu vou levar de 3 em 3. Candidato, Ciro, meu nome é Jorge Louco Maurício Gouveia, presidente da Associação dos Loucos, Ex-Loucos, Amigos dos Loucos, da Via Láctea Seccional do Ceará, abrindo filial em Brasília. Tá? Eu queria começar pleiteando, tá? Que vocês assumissem um compromisso com os loucos, não são dois mentais normais, segundo Foucault e Castro, a norma social estabelecida é a tratamento mental. A loucura é uma tentativa da gente se reequilibrar. Se você pegar a palavra loucura, as 3 primeiras letras da louco, as 4 últimas da cura. A cura também é a loucura. Eu queria pleitear que você criasse, se fosse eleito, no âmbito do gabinete da presidência, uma secretaria especial da diversidade e alteridade mental. Os gays conseguiram sair dos CICs,
serem tratados como doentes. A questão racial, foram criadas secretarias, temos deficientes, temos mulheres, temos velhos, tá? Nós loucos, tá? Estamos pleiteando direito à voz, tá? Eu queria saber da sua proposta e uma coisa bem séria, nós somos loucos, não somos doentes normais. A sua proposta é essa temática de saúde mental, tá? Eu teria muito mais coisa para falar, mas é como você tem um tempo muito curto, eu vou te perseguir por aí e vou te questionar. Obrigado. Olha, eu só costumo falar sobre coisas que eu consultei alguém que entende e eu compreendo sua ponderação. Acho seriamente muito ponderável, porque em muitas ocasiões na humanidade, e eu digo isso contemporaneamente no Brasil, o estadista, quando não tem que responder ao que você interpreta, fala, representa, ou qualifica como valor, e condenando o louco para descredibilizar. Então eu vou estudar isso, vou olhar as experiências que puder, se puder depois me dar indicações de onde eu leio sobre o assunto. É uma ideia, sempre tomar nota do interesse do meu companheiro. Sempre tomar nota. E você, Nelson, tem que achar quem é especialista no assunto para tirar dessa escuridão. O próximo, posso conduzir aqui? O próximo, por favor. Ciro, meu nome é Edmond Garcia, eu sou jornalista, faço um programa chamado Brasil Consciência, do CINCT, que representa os trabalhadores do INPE, DCTA, Semana Agência Espacial Brasileira, na TVT. Eu queria saber quais as propostas, o que o senhor tem em mente para retomar o programa espacial brasileiro, ou pelo menos para ter um programa espacial brasileiro que faça algum sentido nos próximos anos. Obrigado. Olha, eu tenho uma preocupação gravíssima com a questão da evolução técnico-científica e de inovação no Brasil, e tem vários momentos em que eu menciono essa preocupação de forma prática e objetiva. Vamos pegar aqui, por exemplo, e já tem uma certo barulho meu nessa área. Os complexos industriais que foram dizimados no Brasil, alguns deles podem ser revertidos com mais simplicidade do que outros. Uma das razões disso é escala do mercado doméstico, a outra, alguma maturidade tecnológica já existente ou propriedade intelectual superada e acesso a mercados externos com uma política exterior que vai buscar uma espécie de regime de preferências comerciais e industriais. Neste aspecto, um dos complexos industriais mais óbvios que o Brasil tem é o complexo industrial da defesa. Então, o Brasil gasta bilhões de dólares e chega a ser patético, porque, por exemplo, o GPS, estamos falando da tecnologia aeroespacial, o GPS que guia os mísseis e naves brasileiras, aviões e navios, é o GPS americano. Você tem essa paciência. Vamos atacar não sei quem, vamos defender não sei quem, o cara descalibre o GPS. Ali a gente sai daqui para Manaus, chega em Luanda, você chega a ser patético. Então, é preciso todo esse complexo industrial, porque a minha ideia é exatamente esse. E na tecnologia espacial, tem um problema gravíssimo que eu acompanho muito lá. É que os americanos, quase de forma desesperada, não querem trazer desenvolver tecnologia espacial. Ponto final. Eu conheço telegramas da Ucrânia, conheço telegramas explícitos do norte-americano, e nós entregamos a Ucrânia dos americanos, com o apoio do PCCB do Brasil. Sabe o que está acontecendo no nosso país? Entregamos a Ucrânia, com o apoio do PCCB, meu amigo Fernandinho. A opinião a favor dos americanos oferecer uma compensaçãozinha de alguns questões que o Brasil tinha fortemente. Quem está acreditando na barra lá são os que estão resistindo por essa razão. Então, veja, satélite geoestacionário, monitoramento de sensoriamento remoto de minerais sensíveis, terras raras, biomas, nascentes, etc. Isso tem que ser uma opção em que o Brasil vai fazer uma proposta comigo pesada. E aí o caminho é o nosso caminho, infelizmente nós estamos sós, a nossa centrifugação, a nossa mini-usina nuclear do nosso submarino, vocês viram o que aconteceu com o Almirante. Eu acho até que a imprudência foi cometida, mas esse é o problema. A gente está aceitando destruir a inteligência brasileira. Hoje nós temos 500 mil vagas de TI no Brasil, nós temos uma TI. Isso é um processo, vamos dizer, lúcido, consciente, porque na ordem internacional, na Organização Internacional do Trabalho, está lá no país como o nosso, é um grande buraco de mineração e um grande
proteína sem valor agregado nenhum, voltando ao governo Brasil colônia. Só que o nosso povo agora conhece e aspira um padrão de vida moderno. Então, essa coleção aí tem que fazer uma aposta em ciência e tecnologia brasileiras e fazer uma política exterior que não seguir só para os princípios do barulho branco, só para assistir os conflitos, não defensão, por uma ordem internacional centrada no direito, na violência, está muito longe de ser alcançada, mas buscar ambientes bilaterais e multilaterais de grupos como o misóginos, como o nosso BRICS, né? Um regime de preferências comerciais industriais e um regime de transferências tecnológicas sensíveis. Está escrito no meu livro. Eu vou para a fila daqui que tem merecimento. Obrigado, candidato. Agradeço pela mostra de hoje. Eu, por acaso, comprei esse livro nessa vida. Tem um aspecto que não foi tratado aqui na sua exposição, e talvez eu tenha visto bem, é a questão do cenário internacional que se desenvolveu rapidamente. Nós estamos agora no cenário internacional que vai se alterar muito rapidamente. Estando no Índio, tive a oportunidade de ver o poder da China e como eles estão melhorando inclusive, um novo regime que é uma mistura do capitalismo com um comunismo central. E temos os Estados Unidos, eles colaboram com a guerra, então o Brasil, mesmo se querer desenvolver ele, não vai poder se furtar da sua inserção no cenário internacional, uma inserção inteligente. Eu gostaria que o senhor respondesse um pouco sobre isso. Eu agradeço a oportunidade. Eu lhe agradeço a oportunidade, falo para provar com passar a hora, mas o meu livro tem uma reflexão, um capítulo sobre isso. E é importante que a gente produza no debate popular brasileiro essa noção, porque esses países de grande dimensão territorial e de grande população têm um certo protagonismo cultural. Os americanos, consideram muito fácil entender que Buenos Aires é a capital do Brasil, porque são desse tamanho. Ainda olham para a França, para a Inglaterra, para alguma coisa, agora a China por outras razões, a Rússia por outras razões, mais nada, não sabe nada. E assim o mundo, a China, o velho também não sabe tudo, nunca quis tradicionalmente. Agora, com o novo caminho aí na roda da seda, eles estão representando. E o Brasil tem essa noção, mas não existe a possibilidade, que nós estamos lúcida, que a gente já mostra, de um projeto nacional de desenvolvimento do Brasil que não guarda lugar na ordem internacional, que nos é uma oportunidade. Eu vejo assim, e vejo estudando a vida brasileira, porque, repare, quando o Getúlio imaginou sistematizar o ideário Pasqualini, a ideia de que desejaria tropicalizar, uma ideia católica de associar a iniciativa privada com os valores da igualdade, do socialismo, isso é algo muito interessante no trabalhismo brasileiro, que me toca modernizar, tipo, digitalizar e fazer coisas modernas. Mas os valores de associar a iniciativa privada com um Estado forte, capaz de equilibrar as coisas, esses são modernismos que jamais foram no Brasil e no mundo. Mas veja, o que Getúlio fez naquela data? A ordem internacional, a partir da Revolução Soviética, era uma espécie de criou ordem que sabe da Segunda Guerra Mundial. A moderação subiu da humanidade. A moderação subiu, a balança subiu, e o Estado faz um acordo com ele, aproveita a atividade do Estado também, e tal, e o Churchill via que estava ali, sofreu todo mundo de amassou. Eu gosto de dizer que a não pode consolar, mas ninguém mais, os pioneiros acabam sofrendo um pouco mais do que os outros. Mas o que Getúlio fez? Em linha com o bom diálogo argentino, que é Perón. Ele viu a contradição da ordem internacional e tentou uma certa neutralidade no Brasil. Primeiro, para proteger o nosso território, o nosso marinha mercante de etc. Mas depois o que ele viu foi uma oportunidade. Quando os americanos estavam afastando o discurso, os presos do passado no Nordeste brasileiro, etc., ele exigiu a CCM, que nascia ali na base de uma indústria de base para a metodologia, para a siderurgia e tal.
É claro que isso é daquele tempo, a significação aqui é só uma exemplar. O que eu vejo hoje acontecer é uma oportunidade mais generosa, mais sofisticada, mais difícil para o Brasil. Eu tive que tomar uma posição, por exemplo, no primeiro dia que a gente foi candidato, não tem que pensar sobre a relação da Rússia da Ucrânia. Mas aqui eu tomei baseado no princípio. Então, peguei ali, para mudanças, enfim, e dizer o que eles fariam. Eles condenariam imediatamente a Rússia, sem nenhuma dúvida. Por uma circunstância, a princípio, associada da diplomacia brasileira, a solução dos conflitos. Portanto, não podemos concordar que a Rússia exerça arbitrariamente suas próprias razões. Porém, outro princípio, que a solução pacífica dos conflitos, aquele princípio é não pertence às nações competentes, mas a solução pacífica dos conflitos, o que pode ser do anacronismo da OTAN. Que razão moral ou jurídica tem os aliados ocidentais de expandir a OTAN, uma instituição, ela mesma é anacrônica do Papa de Varsóvia, mas ela se desenvolveu lá para a independência de São Petersburgo. Ora, se a Finlândia e a Suécia entram na OTAN, eles estão a 3 minutos de um míssil, não necessariamente um míssil convencional de São Petersburgo, terra do Putin. Portanto, é preciso denunciar, baseado nesse princípio. Mas a questão do Brasil agora é que nós vamos perceber que há uma ordem internacional decadente, que é a ordem bipolar, é a solução da Guerra Fria, vencida pelos norte-americanos, e da ideia avanço sistematizada do intelectual americano chamado Fukuyama, dizia do fim da história. E o fim da história, de alguma razão, era de que as instituições do Atlântico Norte, a economia política, venceram e que cabia a cabeça replicar essas instituições vitoriosas do Atlântico Norte, desconhecendo a complexidade cultural do país do Brasil, por exemplo. Mas é bom que a gente entenda que essa ordem de fato está decadente. Essa ordem está decadente, ela não se sustenta mais, mas a nova ordem não está madura. A emergência do conflito na Ucrânia precipitou nervosamente o deslocamento da China, que não passou por aliança com a Rússia, mas está obrigado a falar cedo demais para proteger os chineses, de Taiwan, de Hong Kong. Agora está o presidente Pelosi, da Câmara dos Deputados Americanos, sendo a visita Taiwan, isso enfureceu o Xi Jinping de uma forma bem pouco chinesa. Isto é um momento muito grave, muito delicado e uma oportunidade de ouro. Aliás, ainda é uma grande crise dos chineses, é quase uma grande oportunidade. E essa oportunidade o Brasil tem que explorar a partir de compreensão dos seus projetos. Sim, isso. Qual é o projeto do Brasil? E aí é uma oportunidade de ouro. Por exemplo, ao invés de ser mar internacional da bandeja dos nossos irmãos, para ter que ser líderes mundiais da reação às mudanças climáticas. E nós vamos ter para isso, nós temos que dar um bom consenso sobre isso, para se fazer um empoderamento do Estado brasileiro sobre a nossa hoje a terra de ninguém. Hoje a terra de ninguém, zoneamento ecológico, sabe? O Código Florestal foi uma iniciativa talvez a única, em que nós conseguimos ali uma coisa raríssima, que é uma espécie de consenso entre ambientalistas e agronegócios, e respeito aos idiomas, enfim. Eu estou dando mar, mas não tem isso. Se o Brasil tiver esse bonde, eles não são mais por esse adaptamento também. Bom, olha, você não espere que um escravista vá ajudar um abolicionista, né? Eu sou um candidato que está propondo concretamente mudar o modelo econômico e mudar o modelo de governança política, ou seja, o sistemão vai fazer o diabo para que eu não tenha nenhuma chance. E a única coisa que me mantém nessa luta é a confiança no povo brasileiro de que nós vamos perceber no debate, que eles não querem que aconteça, que o Brasil vai mudar e tem condição de mudar. Por isso eu tenho uma tática que é diferente dos outros. Então a minha tática é o seguinte, eu já estou homologado como candidato por unanimidade do meu partido, venci todas as etapas de especulação, de desistência, de que o partido não ia me apoiar e tal, tudo isso vocês esquecem, mas essa onda já passou. E nós delegamos à Executiva Nacional para fazer a escolha do vice e, eventualmente, concluir os entendimentos.
que estão hoje em dois planos. O plano do atacado, que eu acho improvável que aconteça, mas a gente tem que ter paciência e humildade para exaurir as conversas. Né? União Brasil fala por um lado, o PSD fala por outro. Eu não considero provável, mas, humildemente, estou aguardando aquilo que eles me pediram que eu fizesse, que é aguardar. E no banco, já em aquecimento, várias opções dentro do meu próprio partido. A outra etapa também está acontecendo já. São muitas seções estaduais de outras alianças que vêm em meu apoio. Muito relevante, por exemplo, a seção de Minas Gerais do PSDB. Né? O candidato Pestana, que é uma pessoa extremamente qualificada, foi um grande secretário de saúde e que veio com um manifesto bastante sério, né, em socorro da minha candidatura. Qual que é a proposta do senhor para financiar? O Distrito Federal, a rede do Rio Grande do Sul, são também duas seções que vieram também formalmente com documentos em meu apoio. Qual que é a proposta do senhor para financiar? O senhor se manteve ali com 8%. Essa estagnação, a manutenção dos 8%, muda alguma coisa na campanha? Claro que não. Veja, a campanha não começou. A campanha vai começar quando a gente tiver a oportunidade de entrar no lar dos brasileiros que não tem tablet, que não tem internet, que não tem TV a cabo, que não lê jornal, porque nem tempo tem para isso, porque estão agarrados aí numa crise de desemprego, de carestia, de inflação, que, sabe, faz do nosso povo viver uma vida muito difícil. Daqui a pouco, ali vai começar a TV. É a hora da campanha. Então, eu não espero nenhum cavalo de pau, mas eu tenho absoluta segurança que os institutos de pesquisa vão começar a revelar aquilo que eu sei. O que é que eu sei? Você tem hoje 70% do eleitorado induzidos pelas pesquisas, pelos editoriais, pelos jornalistas, etc., a optar entre Lula e Bolsonaro, Lula, Bolsonaro, Lula, Bolsonaro, e as pessoas estão respondendo, não é? Mas tem 30% que já não entram nisso. Então, já estão dizendo que não, por aí não é o caso. Eu já estou ali bem posicionado, nas nossas pesquisas já passa de 12, por exemplo, porque a metodologia também varia de instituto para instituto, como você também sabe. Depois você tem o seguinte, eu sou um profissional disso, eu sou muita experiência. Quando você vai olhar esse camarada que é induzido a responder entre o coisa ruim e o coisa pior, você tem que dos 45 do Lula, 1 de cada 3, ou seja, 15, estão dizendo que votam no Lula apesar da corrupção, apesar do desastre, não sei o que e tal, porque ele é o cara que vai libertar o Brasil do Bolsonaro. Isso é uma razão muito importante. Só que eu também vou mostrar que eu vou libertar o Brasil do Bolsonaro já no primeiro turno. Então isso daí para o eleitor, para esse eleitor vir em meu socorro, sem ter que explicar corrupção, sem ter que explicar crise econômica, sem ter que explicar, sabe, Renan Calheiros, Eunício Oliveira, essa roubalheira toda que o Lula promoveu no Brasil, você vai ver o que vai acontecer na campanha. De outro lado, dos 27, 25 do Bolsonaro, 9, 1/3, estão dizendo que votam no Bolsonaro porque não querem o Lula e o PT de volta. Também é uma razão importante. Mas eu vou mostrar para eles que eu sou o único cara que tem condição de derrotar o Lula no segundo turno. Portanto, paciência. Tem aí 54% do eleitorado que ainda admitem mudar o voto. Eu estou buscando esse eleitorado. O Janones falou mais cedo que procurou o senhor, mas foi ignorado. Em 2018, o Avante foi o partido que esteve ao lado do PDT. Como o senhor responde a essa alegação do Janones? Olha, ele me ligou. Aliás, eu liguei para ele dando os parabéns pelo aniversário dele. É como eu costumo fazer. Não é? Costumo, por exemplo, trocamos cumprimentos, eu e a Simone Tebet. Eu só não falo com o Bolsonaro, mas eu sou uma pessoa cordial. E ele, depois que eu dei essa ligação, ele me ligou dizendo que iria conversar. Eu disse para ele perfeitamente, com o maior prazer. Naquela data eu estava em Fortaleza e ele em São Paulo. Vamos achar a hora aí. Tá? Eu estou à disposição, uma semana atrás. Qual a proposta do senhor para o FDCT, o Fundo de Ciência e Tecnologia? Como é que o senhor pretende trabalhar esse fundo e esses contingenciamentos que vêm atrapalhando a ciência? O único candidato que mostra claramente que o Brasil quebrou na mão desse modelo econômico sou eu. Se você imaginar que vai eleger um candidato que se compromete com a política do Banco Central, como o Lula, ou do Bolsonaro, que já é assim, que se compromete em não fazer reforma tributária, como o Lula acabou de anunciar ontem, esqueça fundo disso, fundo daquilo outro. Nós estamos aí com um teto de gasto que anuncia para os próximos 20 anos, o brasileiro, pelos próximos 20 anos, que tudo que o Brasil pode esperar é o que gastou esse ano mais a inflação. Nós estamos com o menor investimento em educação, o menor investimento em saúde, o menor investimento em segurança, o menor investimento em ciência e tecnologia dos últimos 10 anos. Portanto, ou a gente muda o modelo econômico, acaba com o teto de gasto, o câmbio flutuante, esperar uma meta de inflação e redesenha o modelo de desenvolvimento do Brasil, ou eles estarão simplesmente mentindo para você. É muito improvável, não é, que um candidato como eu, que conhece o ramo, sabe como é que funciona, não é,
seja capaz de garantir qualquer coisa se não propor aquilo que eu estou propondo, mudar o modelo. Nesse modelo, Você falou agora... Não, você já faz todo o debate, deixa a imprensa atender, por favor. Ciro, você falou aqui na palestra, falou até a questão dos intelectuais participarem, só até brinco ali, mas eu estou em terceiro lugar, vocês me aplaudem, mas eu estou em terceiro lugar. O senhor acha que artistas, intelectuais acabaram abraçando o Lula? Foi uma coisa nesse sentido que o senhor quis falar? Queria que o senhor explicasse. Não, é um sentido muito explícito. Você tem uma imensa maioria calada, porque o ambiente de lacração, de cancelamento, de grosseria, de violência política, não é só o Bolsonaro que promove, não. O comportamento da militância do gabinete de ódio do PT e do Lula é um dos mais fascistas e execráveis do Brasil. Aí não tenha dúvida disso. Assim, o Lula fica posando de bonzinho, mas a canalice, a falta de respeito, a falta de escrúpulo, os insultos, as agressões, as mentiras que o Lula promove no Brasil são tão graves quanto aquelas que o Bolsonaro promove. E eu não acho que isso produz um ambiente, porque eu estou com um olho na eleição e o outro olho no governo. Eu quero reconciliar a nação brasileira. Portanto, ao invés de eu usar gabinete de ódio, eu estou falando com explicitude. E aí, veja, o que nós estamos pedindo hoje no Brasil aos jovens, aos artistas, aos intelectuais, é que eles se bastem num ângulo da agenda. Vamos enfrentar o fascismo. Ora, o fascismo nasceu do Bolsonaro como? Nasceu em Marte e veio cavalgando um meteoro e caiu aqui dentro? Não, quem produziu o Bolsonaro foi a tragédia econômica e a tragédia moral que o Lula representa no Brasil, a falta de escrúpulo, o conchavo com a ladroeira mais desavergonhada do país, que ele cometeu lá atrás e que está cometendo hoje. O Lula está agarrado com Gedel Vieira Lima na Bahia, com o Anísio Oliveira no Ceará, na Alagoas. Os grandes bandidos da Lava Jato, com quem o Lula se abraçou, o Eunício Oliveira, por favor, você é da imprensa, me desminta. Eu estou dizendo que o Lula deu R$1 bilhão de contrato sem licitação na Petrobras para o Eunício Oliveira, que depois votou pelo impeachment da Dilma, que o Lula chama de golpe. Percebe? O Lula botou o Michel Temer na linha de sucessão, já está fazendo conchavo. Então, isso daí é que produziu o Bolsonaro, meu irmão. E aí pegar a juventude do meu país, os artistas mais qualificados do meu país, que é uma questão de classe. Os intelectuais, os cientistas, sim, parte explícita, sim. Mas o que falta o senhor, então, emplacar com ele? Não é comigo isso não, meu irmão. É o método do debate, é exigir do Lula que ele se comporte, que ele tenha compostura. Não estou pedindo voto para mim, não. Estou dizendo que é o seguinte, como é que a gente pode, o melhor da sociedade, juventude, movimento intelectual, os artistas, aceitar que o Lula entre para uma eleição em que vai ser, sabe quem é a maior vítima? O Lula. Por quê? Porque será o maior estelionato eleitoral da história do Brasil. Se o Lula for eleito e eu não conseguir salvar o povo brasileiro, como eu tenho segurança que Deus vai me ajudar a fazer, ele chega lá com essa cena de que, derrotado o fascismo, o mel, a cerveja e a picanha vão voltar para a mesa do brasileiro. A crise não permite esse tipo de irresponsabilidade. Ministro, o senhor falou agora que o Lula não tem... Não entendi. Os nomes para vice que estão aquecendo Segredo. no do PDT. E outra coisa, o senhor falou que depois, se não vencer essa eleição... uma boa conversa com a Tebet. Sim, sempre. Como que o senhor vê essa questão agora do MDB? O Renan Calheiros, por exemplo, quer deixar ela de lado já no primeiro turno. Pois é. Criticou a sua candidatura. Meu irmão não gosta de ir nem para velório, nem para batizado que eu não fui convidado. Isso é problema dela. O que eu lamento é que a sociedade brasileira, de novo, a mesma fração mais qualificada da sociedade, aceite esse comportamento do Lula de destruir as organizações partidárias e as organizações da sociedade civil numa grande lambança que simplesmente está produzindo a eternização aprofundada dessa crise que o Brasil está vivendo. É razoável que o Lula atue para tirar a legenda da Simone Tebet, como está atuando? Ministro, como é que está a situação lá no Ceará? Como é que está a situação lá no Ceará? Porque depois do fim da aliança... Acabou o inverno agora, foi muito bom o inverno, né? Tivemos uma boa safra. Depois do fim da aliança com o PT, teve alguns até prefeitos que pediram desfiliação. Está controlada essa situação lá no Ceará? Eu não controlo a situação do Ceará, não. E veja, o que está acontecendo no Ceará é outra expressão daquilo mesmo que o seu colega perguntou. No Ceará nós temos um projeto que tem 82 das 100 melhores escolas públicas do Brasil. Temos um processo de industrialização, a melhor rede pública de saúde do país. E o Lula entrou lá, associado com o Eunício Oliveira, para desmontar tudo isso, oferecendo ministério de forma absolutamente inescrupulosa ao Camilo, que, para minha surpresa, aderiu ao Lula sem me dar um telefonema. Agora, eu não sou um homem de mimimi, não. O povo do Ceará é que sabe. O povo do Ceará sabe muito bem escolher os seus governantes. O senhor está fazendo várias críticas ao Lula agora, como costuma fazer. E por que você não considera do Bolsonaro agora, também? Mas no discurso agora, o senhor falou que o Lula é uma boa gente, que andou com ele a vida inteira. Qual que é a diferença do discurso? A diferença é que ele se corrompeu.
Mas o senhor disse agora, no discurso... Eu digo que ele é uma boa pessoa, você não tem a menor dúvida, porque o Bolsonaro não é uma boa pessoa. Agora, o Lula se corrompeu mesmo. O Lula é um grande corrupto, um grande corruptor da vida brasileira. E o grande responsável por essa tragédia que o país está vivenciando é o Lula. Ou você acha que o Bolsonaro tirou 70% dos votos em São Paulo, no Rio de Janeiro e em Minas Gerais, porque chegou com um belo projeto e uma biografia brilhante? Não. Nosso povo votou nessa proporção, magoado, com razão, e embora enganado, pelo desastre econômico que o Lula produziu e os conchavos corruptos que o Lula está renovando para o país hoje. Isso é fato. Não adianta fazer de conta e tapar o sol com a peneira. Renan Calheiros é ou não é corrupto? Eunício Oliveira é ou não é corrupto? Né? Percebe? O Gedel Vieira Lima é ou não é corrupto? E o Lula está com quem hoje? Não é lá atrás, é com eles mesmos. Obrigado a todos.